e estão enchendo a internet, enchendo o seu celular, a sua rede social. As ovelhas ouvem a voz do pastor. Fala, cristãos! Eu sou Adilor Júnior, esse é mais um podcast Vida de Cristão. Como sempre eu digo que esse podcast tem o intuito de ajudar a você e a mim a viver uma vida de cristão com mais propósito e muito mais sabedoria. Vamos lá! Hoje o assunto é muito legal, é do céu. É um assunto abençoado. Estou com a Bíblia aqui já com o tablet na mão, para que nós possamos ler, interpretar e aprender com os textos bíblicos, com a sabedoria do Senhor em nossas vidas. Amém? Vamos lá então, que o Espírito Santo esteja nos guiando hoje. E nós vamos falar então a respeito dos ministérios dentro da igreja, dentro do convívio que você tem, onde você faz suas reuniões, mas dos ministérios que Deus deixou para os cristãos, tá? Eu digo sempre, eu não sei onde você está fazendo reunião, não sei se é uma igreja, não sei se é a sua casa, não sei se é um templo lindo, maravilhoso, ou se é uma garagem de casa, como eu também já participei muitas vezes e já iniciamos igrejas em lugares assim. Mas sempre digo, onde você estiver, você é um cristão, então a luz da palavra de Deus ela tem que tocar o seu coração. E eu já adianto aqui também, eu atrasei esse podcast um pouco porque eu estava em viagem e eu não levei os equipamentos de gravação nessa viagem. Eu estava a trabalho pela empresa e eu não consegui levar os equipamentos. Na verdade, eu esqueci. E eu passei quase uma semana fora, não consegui gravar os podcasts. Mas eu estou gravando hoje é um domingo, eu já estou gravando o podcast, já vou gravar hoje também o podcast da próxima quinta-feira, para que você possa ter o conteúdo e conseguir aqui desfrutar da sabedoria, poder também deixar os seus comentários. É muito importante, viu, os seus comentários. Para mim é maravilhoso quando as pessoas colocam que precisam conversar comigo, dar ali talvez uma dica, talvez pedir um conselho, ou até mesmo falar o que está dando certo no podcast, o que não está. Eu preciso muito desses conselhos, eu preciso muito desses comentários. Dá um like também, porque você ajuda o podcast a crescer e a alcançar mais pessoas. Eu preciso que esse podcast alcance mais pessoas para ele ter relevância. Nós temos tantas notícias ruins no mundo, né? E quando nós temos um podcast, por mais que esse podcast não seja excelente, maravilhoso, porque eu sou falho, então às vezes alguma coisa que tem sido dito aqui talvez não agrade os seus ouvidos, mas por mais que ele não esteja perfeito da maneira como você gostaria, talvez para alguém esteja fazendo um efeito maravilhoso, como eu tenho visto que tem agido na vida de pessoas e colocado ali uma transformação legal, por conta de ser a palavra de Deus e não a minha palavra. Então, nos ajuda nesse podcast, coloca ele para frente ali, compartilha com o pessoal da sua igreja, do local onde você está frequentando, compartilha com a sua família, compartilha com todo mundo, gente, isso é muito importante. Boas notícias nós temos que compartilhar, já que a mídia sempre traz para nós notícias horríveis, notícias péssimas, né? Vamos lá para a palavra de Deus. Eu vou ler aqui um versículo, 1 Coríntios no capítulo 12, e eu vou ler duas versões, né? A da King James e da João Ferreira de Almeida. Vou ler as duas, mas o sentido da palavra é o mesmo. Diz assim: existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Essa é a King James. E aí João Ferreira de Almeida vai dizer: há a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. É a mesma coisa, é a mesma forma, só muda algumas traduções de algumas palavrinhas, mas o sentido é o mesmo. E aí vai dizer assim, né? Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então aqui, nós já abrimos aqui o nosso estudo falando a respeito de ministério. Tem pessoas que têm ministério, vamos dizer aqui algo básico, tá? Ministério infantil, cuidar de crianças, ministério dos jovens, cuidar dos jovens. Tem pessoas que têm ministérios ali de obreiro, cuidar da igreja, né? Manter a igreja em ordem. Tem ministérios de diácono, servir ali o povo da igreja, a noiva, estar servindo o tempo todo. Tem pessoas que são presbíteros, já são conselheiros, já são pessoas que estão ali à frente da visão espiritual, eu diria, né? Tem os pastores,
são aqueles que regem as ovelhas, né? Sempre traz a mensagem, sempre traz ali o alimento espiritual. Tem as pessoas da parte da diretoria, da parte financeira, administrativa, enfim. Há vários tipos de ministérios. E cada um contribui conforme aquilo que sabe fazer. Por que eu estou dizendo isso hoje? Por que eu trouxe esse assunto hoje? O que está acontecendo nos dias atuais? Existem muitas pessoas querendo ensinar, como eu também aqui estou trazendo um conteúdo, pessoas como eu, pessoas que às vezes são influencers, que estão trazendo mensagens, estão ensinando o povo, estão tacando mensagem atrás de mensagem, mensagens maravilhosas, poderosas, e estão enchendo a internet, enchendo o seu celular, a sua rede social de boas mensagens. E tá tudo bem até aí, as mensagens são edificantes, porque, volto a dizer, a palavra não é minha. A palavra não é desse povo que está dizendo, a palavra é de Deus. Então, quando a palavra é de Deus, com certeza ela faz efeito, porque o Senhor disse que a palavra dele vai e não volta vazia. Nós já aprendemos muito isso aqui, eu sempre vou dizer isso, a palavra é de Deus. Então, cabe nós, filhos e servos, pregar, levar essa palavra, a boa notícia para essas pessoas. E seja na forma física, presencial, né? Eu e mais uma pessoa ou várias pessoas, ou seja da forma digital, também é válido. Você consegue levar a mensagem adiante. É claro que nada muda a presença. Quando nós estamos presentes, nós estamos em união, nós estamos ali comungando, né? Estamos em comunhão, estamos juntos. Então, nada substitui a presença minha junto com os meus irmãos. Mas, se meu irmão não tem a oportunidade de estar presente comigo e eu com ele, eu consigo alcançar ele através dessa mensagem, através do podcast. E claro, esse podcast ele tem que ter o intuito de abençoar e não somente de trazer leads ou trazer pessoas para curtir o podcast. Não é isso, tanto que esse podcast, por exemplo, ele é totalmente gratuito. Nós não cobramos nada, eu nunca vou cobrar nada a respeito desse podcast, espero que permaneça assim muito tempo. Enquanto o Spotify aqui estiver liberando para mim gratuitamente, e mesmo que ele cobre, que seja algo pequeno e eu consiga pagar, eu vou preferir pagar, mas continuar com a mensagem. Então, quando a mensagem é dessa maneira, porque gratuitamente eu recebi, gratuitamente eu estou dando. É isso que eu creio, é isso que eu vivo. Assim como eu recebi essa palavra, eu também passo adiante. Se é gratuito, eu vou manter gratuito. E que seja gratuito para o resto da vida. Assim esperamos, Spotify, deixa gratuito aí. Para que a gente possa sempre estar ouvindo a mensagem, para que sempre possa estar ouvindo. Aliás, estou gravando através do Spotify, mas está presente em todas as plataformas de podcast, no Google Podcast, na Amazon Podcast, no Deezer. Então, em todas as plataformas de podcast está presente o Vida de Cristão. Então, se você quiser ouvir ou assistir em qualquer lugar, você vai conseguir. No YouTube também está o podcast. Então, se você está assistindo hoje pelo YouTube, corre lá também no Spotify, esteja assistindo, dando um joinha lá. Voltando, vamos aqui então colocar esses ministérios à prova. O que é colocar à prova? É realmente colocar você para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Dentro da igreja existem muitas pessoas fazendo, levando essas mensagens, porém não tem ninguém cuidando. E isso é muito sério. Agora, não tem como, e isso eu tenho que ser claro, de eu estar cuidando de vocês. Vocês estão ouvindo esse podcast, estão aprendendo, mas tem que ter alguém para cuidar agora. Se eu conseguir ter uma oportunidade de criar algo onde virtualmente eu possa estar cuidando, entre aspas, aí, de vocês, é claro que eu vou fazer. O que é esse cuidar? É você estar ali, ouvindo, admoestando, mostrando o caminho, corrigindo, fazendo a diferença na vida daquela pessoa quando ela está andando em caminhos errados. Às vezes você está ouvindo esse podcast, essa mensagem, mas está entendendo de outra forma. Então cabe outras pessoas a direcionar você. Eu estou te direcionando agora da seguinte maneira: você está ouvindo. Tem alguma dúvida em relação a esse podcast, a palavra que foi dita? Então vá até o seu pastor, até o seu presbítero, converse com ele e pergunta: olha, aquilo que o Adilor Júnior está dizendo no podcast faz sentido? É verdade? É verídico? Isso tem que estar honrando e glorificando o nome de Deus. Esse podcast tem que estar fazendo isso. Se esse podcast não estiver glorificando a Deus através da minha vida e da sua vida, então não faz sentido eu estar aqui. Então eu volto a dizer para você, preste atenção. Legal, entendeu o podcast? Amém? Passe a palavra para frente
o que você acabou de aprender, não precisa dizer que foi comigo que você aprendeu, tá? Eu não faço questão disso, eu faço questão que a palavra faça efeito na sua vida. Então, se fez efeito na sua vida, ensine outras pessoas. Ajude outras pessoas a entender o que você entendeu e a viver melhor também. E aí, se você não entendeu o que foi dito aqui, então você corre e pergunta para os seus líderes, para o seu pastor, para o seu presbítero. Mas não faça conflito. Eu não sou o seu pastor, eu não sou o seu presbítero. Eu sou aqui um irmão, tá? Um amigo, alguém próximo, alguém da família cristã que está passando uma mensagem para você. Eu não sou o seu pastor, porque até então esse não é o meu ministério. O meu ministério, que a gente vai entrar já já, é ensinar. O meu ministério é a palavra de sabedoria, é ensinar. Então eu tenho esse ministério, eu tenho essa vocação, tanto que eu estou aqui hoje. Agora você que entendeu isso, você então vai buscar espiritualmente o conhecimento e o conselho. Com quem? Com quem é seu pastor. Você é uma ovelha, então seu pastor vai te pegar e vai falar, olha, vem cá, vamos aprender, olha, lá o Adilor Júnior está ensinando legal, continua ouvindo e você pode ouvir, todas as dúvidas você vem até mim. Quando você não quiser colocar aqui nos comentários, né, para eu responder, pergunta para o seu pastor, tá? Se for algo simples, eu consigo te ajudar. Agora, se o seu pastor disser assim, olha, o que o Adilor Júnior está dizendo lá no podcast não é válido, eu prefiro muito mais que você ouça o seu pastor, porque é ele quem está te direcionando, do que você vir para o meu lado e achar que eu sou o dono da verdade. Eu prefiro que você esteja com o seu pastor, até porque eu abençoo sempre nas minhas orações os pastores, os líderes religiosos, para que eles tenham sabedoria e consigam direcionar as ovelhas, consigam direcionar as igrejas, os cristãos, tá bom? Então deixando bem claro isso para que você seja abençoado e não amaldiçoado por esse podcast. E aí, voltando então para os ministérios. Pois bem, eu tenho o ministério de ensinar. Olha que legal, você está ouvindo um podcast, isso é uma realidade. Quantos podcasts já tem? Já vai? Estamos chegando perto de 1 ano, gente, desse podcast. Eu vou fazer um podcast legal aqui, espero que dê certo. O aniversário do podcast Vida de Cristão. E você, então, está sendo abençoado com essas mensagens. Você está ouvindo. Por quê? Eu fui abençoado um dia, gostei do que eu ouvi, passei a estudar e a aprender e trazer mensagens de edificação. E quando eu entendi que essas mensagens não deveriam ficar somente para mim, eu trouxe ela para vocês, eu trouxe ela para o podcast, que você pudesse ouvir, entender e receber aquilo que eu também recebi. E é maravilhoso, né? Já tivemos um podcast aqui que fala sobre as boas novas, né? Nós temos que levar essas boas novas para as pessoas. É claro, dentro do meio cristão em que eu estou inserido ali com as pessoas, os meus amigos, os meus irmãos, lá temos também os diáconos, temos os presbíteros, temos as diaconisas, temos lá também os obreiros, o pessoal da administração. Só que é muito interessante o modo como funciona uma igreja que está organizada. Por quê? Eu confesso que eu não limpo, por exemplo, a igreja. Eu não limpo os banheiros, não limpo a igreja. Eu não estou lá para aconselhar as pessoas como presbítero. Eu não sei mexer na administração da igreja. Eu não sei como está sendo usado o dinheiro. Não sei, quando eu digo não sei como está sendo usado o dinheiro, eu não sei assim, visualmente, ali as contas. Mas nós vemos a igreja bem cuidada, cheirosa, o ar-condicionado funcionando, os microfones, o som, tudo funcionando. Então nós sabemos que o dinheiro está sendo aplicado ali, sabemos que o dinheiro está sendo bem administrado, mas eu não sei visualmente, porque eu não sei trabalhar com isso, eu não sou um bom administrador. Tanto que na minha empresa também quem administra não sou eu, é a minha esposa Janaína. Então cada um tem o seu setor, cada um tem o seu ministério. Assim como é na empresa, é também na igreja. E eu não posso ter inveja ou ficar triste porque tem pessoas que gostam muito mais do pastor do que de mim. Às vezes eu trago a mensagem, é uma mensagem legal, edificante, a palavra é de Deus, ela faz a diferença na vida da pessoa, porém, quem leva o crédito ou quem é ali sempre buscado pelas ovelhas é o pastor. E isso está tudo bem. Isso você também tem que entender que é normal. Isso tem que acontecer, porque as ovelhas vão buscar os pastores, mas as ovelhas não vão buscar quem é que está pegando a grama, quem é que está colhendo o feno, né? Quem é que está trazendo a água. Não. As ovelhas ouvem a voz do pastor. Mas tem um monte de gente trabalhando ali. Tem o cara que vai lá fazer o cercadinho das ovelhas, né? Se você olhar, tem um monte de gente trabalhando ali para que as ovelhas se mantenham perto do pastor. Então, o seu trabalho, o meu trabalho é fazer com que todas as ovelhas estejam próximas e perto do pastor. Tanto que eu sou uma ovelha e você também é uma ovelha. Se você não entende isso, vai ficar difícil
nós conseguimos congregar juntos com as outras ovelhas e ouvir a voz do nosso pastor. No meu caso, eu tenho a pastora Shirley, que é uma bênção na minha vida. Inclusive, logo nós vamos trazer ela aqui. Eu espero que ela aceite esse convite para estar fazendo parte do podcast, para a gente estar conversando. Então, eu tenho ela na minha vida e eu agradeço muito a Deus por ela existir. Ela é a minha mentora espiritual, ela é a pessoa que traz palavra de edificação para mim e graças a ela eu estou aqui. Então, tenho também outros pastores que passaram pela minha vida, eu não posso ser hipócrita de dizer isso, de dizer que não, né? Não posso ser mau. Eu tenho que honrar os meus líderes, aqueles que foram os meus líderes, que passaram por mim, que na verdade eu passei por eles, né? E aprendi com eles muita coisa boa. Graças à vida deles, e até hoje eles são pastores, são líderes maravilhosos, eu estou aqui. E hoje eu faço parte do rebanho da pastora Shirley. Isso é muito bom. Mas por que eu trouxe esse assunto? Eu trouxe para que você possa entender qual é o seu lugar no ministério que foi dado a você, no ministério que foi colocado diante de você. Faça questão de deixar as ovelhas perto do pastor. Não queira as ovelhas para você. A partir do momento que você busca a atenção das ovelhas, você está querendo ser o pastor. Ah, mas eu nunca fiz isso, irmão Júnior, eu nunca fiz isso dentro da minha igreja. Mas, às vezes, inconscientemente, você está fazendo. Por quê? Tem muita gente que tem ministério que mexe com o ego e você fica contente porque as pessoas estão elogiando, porque as pessoas estão lá te cumprimentando, as pessoas estão dizendo, nossa, que boa palavra, você toca bem, você canta bem, nossa, você deu um conselho maravilhoso, olha, essa administração aqui só está indo bem por conta de você. E nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que lembrar que a glória, primeiramente, é de Deus e as ovelhas pertencem ao pastor da igreja. Então, o pastor é quem tem que liderar essas ovelhas. E se o pastor estiver com dificuldade, cabe você, como ovelha, aconselhar o seu pastor, dar algumas dicas para ele. Às vezes é normal. Eu, por exemplo, sou um empresário e tenho muita sabedoria com empresas. E às vezes cabe alguma coisa dentro da igreja. Eu consigo trazer alguma informação que dá certo na igreja. Mas eu nunca tomo a frente dos líderes. Eu trago alguma informação, alguma coisa nova que pode ser colocada dentro da igreja e que funciona comigo na empresa. Por exemplo, algo maravilhoso que funciona dentro de uma empresa é o feedback. Você já deve ter ouvido falar muito sobre isso. Então, dentro da igreja, nós trazemos esse conceito de feedback. E o que é o feedback? É nada mais, nada menos que um conselho. Você sentar com a ovelhinha lá que está ferida, que está machucada, está mal, e dar algum conselho para ela. Fala, olha, sai desse caminho, vai para o outro. No meio empresarial, isso é chamado de feedback. E claro, para nós cristãos, isso vale muito a pena. Porque quando nós ouvimos que estamos andando no caminho errado, que há um modo de andar de uma maneira correta, nós vamos buscar essa maneira correta. E cabe, então, nós trazermos essas ideias para dentro da igreja, para o nosso líder, o nosso pastor, e ele decidir se cabe ou não colocar isso adiante. Amém? Legal, né? Esse assunto é muito bom. Mas eu vou estar lendo aqui algumas referências, né? E diz assim, ó. Coríntios 12, 28, 1 Coríntios 12, 28 e 29. Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, mestres, em seguida, os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Por aí vai. Lá em Romanos 12, 6 ao 8, vai dizer, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Em Romanos 12, no versículo 7, né, ali, vai dizer também, se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. E por aí vai, gente. Não tem como eu fugir da palavra de Deus e colocar algo que eu acredito que seja verdade. A palavra mesmo fala que se você tem um dom, faça aquilo que o seu dom, o seu ministério, foi colocado para você. E não deixe de fazer, porque alguém está brilhando mais do que você ou está aparecendo mais que você. Porque se você para de fazer, não tem ninguém para encaixar. É claro que Deus vai levantar alguém, mas até levantar alguém, as pessoas que precisam daquilo que você tem, do seu dom, elas vão estar perdidas nessa parte, porque só você tem aquela incumbência. Deus colocou para você. O dom é teu, o ministério é teu. Se você abandona o teu ministério de crianças, as crianças não vão ter com quem ficar. Por quê? O líder de jovens está cuidando de jovens e não de crianças. Ele tem uma linguagem de jovem. Então, até colocar alguém nas crianças de novo, demora. As crianças ficam, entre aspas, ali, órfãs. Não tem ninguém para direcionar elas. Se você faz parte do ministério das irmãs da igreja, das irmãs cristãs, você ajuda ali no louvor,
na oração, ou vocês fazem algum evento, uma cantina, faz evento beneficente, enfim, e você abandona, as irmãs ficam sem uma liderança. E aí complica até achar alguém para colocar ali, erguer alguém que aprenda tudo novamente. Pessoal, para vocês que têm empresa e para vocês que são funcionários dentro de uma empresa, funciona da mesma forma. Quando alguém sai daquela função da empresa, é muito difícil colocar alguém naquele lugar de novo. E aquele lugar fica desfalcado um tempo até alguém aprender. Ou você tira alguém de um lugar e vai para lá, ou você que é funcionário é chamado para ocupar um cargo que você nem sabia que existia, ou nem imaginava como funciona. E você tem que ser treinado novamente. Isso dificulta a igreja crescer, isso dificulta a igreja prosperar, isso dificulta a vida das ovelhas. Então, se você está no seu ministério, não abandone por qualquer coisa, saiba que você é importante ali. Por mais que às vezes não pareça isso, mas você é. Você é muito importante onde Deus te colocou, onde Deus te chamou para ficar. Permaneça ali, eu gosto de tocar, não gosto de ficar atendendo na porta. Olha, fique atendendo na porta como um obreiro fiel, um obreiro de valor, e aos finais de semana aprenda a tocar algum instrumento, para que quando você tiver a oportunidade, você também possa tocar algum instrumento. Por que eu digo isso? Porque acontece muitas vezes. Eu, como ministério que eu tenho de adoração, eu toco teclado ali, eu ajudo na banda, e às vezes sou chamado para trazer uma palavra de sabedoria, uma palavra de ensinamento, e é muito legal isso. Então eu consigo conciliar os dois. Tem pessoas que às vezes não tocam, mas prega e também consegue ajudar na administração. Isso é normal. Você desenvolve ali o seu ministério dentro do local onde você está. Então, espero que esse podcast tenha abençoado você, aberto a sua visão, esclarecido aqui algumas dúvidas, que você possa abençoar outras pessoas e continuar abençoando a tua igreja. Só guarda isso, mantenha as ovelhas perto do pastor. As ovelhas são do pastor, pertencem ao pastor, até porque quem é que vai dar conta do sangue da vida dessas ovelhas? Não é você. É o pastor. Então, ajude o seu pastor a cuidar dessas ovelhas. Ajude o seu pastor, a sua pastora a cuidar do rebanho. E aí sim, você vai conseguir fazer a tua igreja crescer, a tua igreja se manter organizada e todo o ministério dela caminhar, desenvolvendo e crescendo todo mundo junto. Deus abençoe, cristãos. Até o próximo podcast. Tchau!